Deus com todos, Deus abençoe a todos vocês. Com a ajuda de Deus, vamos cantar alguns hinos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, estou lavando roupa nesse dia de quinta-feira. Que Deus abençoe o nosso dia, a nossa semana, o nosso mês e o nosso ano, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar o hino 76. Glória a Deus. Cristo Jesus, sua mão me dá neste caminho que leva aos céus. Ele dirige os passos meus com sua mão poderosa, me faz triunfar, me fará habitar na eterna Sião. Glória a Deus. Cristo Jesus, sua mão me dá, com sua sombra me cobrirá, e nenhum mal me molestará. Meus pés também não tropeçarão. Os anjos do céu, ao mandado de Deus, me sustentarão. Glória a Deus. Cristo Jesus, sua mão me dá, nada portanto me faz parar, nada que pode me abalar. Com meu Jesus, passo a passo vou, vitória terei, coroada serei, por quem me amou. Glória a Deus. 4, 5, 7. Glória a Deus. Comigo está Jesus, meu bom mestre Salvador. Me guia com a luz pelo seu imenso amor. Mistérios celestiais, Jesus revelará no seu bom caminho, andar me fará. Glória a Deus. Quem me separará do sublime amor de Deus? Quem me condenará? Pois Jesus defende os seus, unido ao Senhor, com celestial amor.
das sendas celestiais, eu não me afastarei, pois amo sempre mais a doutrina do meu Rei. Jesus me guiará e forças me dará. Ó Mestre amado, comigo está. Estou com Jesus, meu Senhor. Vou vencer. Jesus ama os seus e as coisas de Deus lhe faz saber. A nada que temerei, pois eu bem sei que tudo está sobre as ordens do meu Rei. Glória a Deus. Vamos lançar a semente com alegria e amor nesta gloriosa seara do nosso amado Senhor. Santa semente é a palavra de Deus. Quem com amor semeá-la, prêmios terás lá nos céus. Glória a Deus. As boas novas levemos ao quem em trevas estamos, anunciando que Cristo a todos dá salvação. Santa semente é a palavra de Deus. Quem com amor semeá-la, prêmios terás lá nos céus. Glória a Deus. As terras já estão brancas e prontas para ceifar. Disse assim o bom mestre: vamos, irmãos, trabalhar. Santa semente é a palavra de Deus. Quem com amor semeá-la, prêmios terás lá nos céus. Glória a Deus. Glória a Deus. O hino anterior foi o 77 e agora vamos para o 74. Glória a Deus. Na doutrina santas dos céus ensinou Jesus Salvador. Eis que pelos campos lançou a semente
espinho caiu, e frutos, portanto, não deu. Glória a Deus. Outra parte logo cresceu, mas raiz em si não formou. Entre pedregais foi cair, veio o sol e logo murchou. Outras que caiu entre espinhos, sufocada não pode crescer. Muito tempo não resistiu e veio, portanto, a morrer. Glória a Deus. Mas em boa terra caiu, outra parte frutificou. Os seus frutos deu 100 por um, para aqueles que semeiam. Glória a Deus. A palavra é a semente que em nós opera com poder. Somos a lavoura de Deus que quer os seus frutos colher. Glória a Deus. Vamos produzir frutos de louvor, frutos para honra e glória de Deus e de Cristo Senhor. Glória a Jesus, glória a Deus. Bendito seja o Deus vivente, Rei da glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Hino 73. Glória a Jesus. Semearei a preciosa semente do Evangelho de Cristo Jesus. Semearei a palavra potente que bons frutos da graça produz. Semearei pelo Espírito Santo de Deus. Ceifarei vida eterna com glória nos céus. Glória a Deus. Semearei a justiça divina neste mundo de lutas e dor. Nesta paz semearei a doutrina, sã doutrina do meu Redentor. Glória a Deus. Semearei pelo Espírito Santo de Deus. Ceifarei vida eterna com glória nos
a semente eterna celeste gera filhos a Deus Criador. Da imagem de Cristo revestes, perfeitos e fazem amor. Semearei, semearei, pelo Espírito Santo de Deus, ceifarei, ceifarei, vida eterna com glória nos céus. Glória a Jesus, glória a Deus. O Mestre que desceu dos céus, Jesus, o Redentor, deixou exemplo aos santos seus, exemplos de amor, curvados lhes lavou os pés, e assim se humilhou. Com essa obra que ele fez, o amor nos ensinou. Glória a Deus. Amai, vós disse o Redentor, que teve a morte atroz. Glória a Deus. Jesus, por seu divino amor, salvou a todos nós. Busquemos o sublime amor que Deus quer conceder por nós, Jesus o Salvador irá interceder. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Esse foi o hino 34. Glória a Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês nesse dia. Lembre-se sempre que tudo na nossa vida é permissão de Deus. Tem permissão e tem a prova que a gente pega com as nossas próprias mãos. Mas em todas elas, que você orar, clamar ao Senhor, bater na porta da misericórdia, o Senhor te ajudará a vencer todas elas. As que você pegou com a sua própria mão e as que Deus está te provando. Porque tem prova que Deus permite na nossa vida para nos fazer aprovado. É o que Ele deseja. Ele deseja que a gente seja aprovado. Mas muitos desistem no meio do caminho. Muitos abandonam a Deus por causa da prova. Muitos abandonam a Deus por causa do dinheiro e da boa fama. E é nesse momento que essas pessoas que acabam desistindo a Deus pelo dinheiro e pela boa fama, acaba estando cego na presença de Deus e despercebido, porque a partir do momento que nós abre a porta para o adversário e fecha a porta para Deus, aquele momento vem o inimigo e leva tudo. Então devemos vigiar sempre, e por mais que a gente tenha muito dinheiro, riqueza, mas nunca se esquecer de Deus, não se esquecer
Porque se você se esquece de Deus, quem te abençoou foi Deus. Quem preparou para você foi Deus. E se você se esquecer de Deus, Deus também esquecerá das bênçãos que Ele te prometeu. Ele esquecerá de tudo aquilo que Ele tem prometido a você. A palavra de Deus fala assim, que por mais que a gente se esqueça, que a gente assim esquece de Deus, mas a palavra de Deus, o que Deus prometeu para nós, Ele nunca se esquecerá. A palavra dele não é mentirosa, é verdadeira. Mas se você abandonar Deus, trocar Deus por deuses falsos, trocar Deus por idolatria ou por alguma outra coisa, por que Deus tem que cumprir a palavra dele se você não cumpriu sua promessa? Você deu uma palavra para Deus que você ia fazer de tudo para ser firme e fiel a Deus, para guardar os mandamentos do Senhor, para servi-lo por mais fraquinho e errante que estivesse. Mas você não prometeu a Deus que você ia se afastar da casa dele. Você não prometeu a Deus que você ia esquecer dele no momento da sua bênção. Então, Deus não é obrigado a nos abençoar se nós esquecer que Ele existe. Deus não é obrigado a abrir a mão das bênçãos pra gente se a gente também se esquecer dele. Então, muitos dizem assim, ai, mas Deus está na minha vida porque eu estou sendo abençoado, olha o que Deus está fazendo. Mas você está sendo grato a Deus? Você está buscando, você está servindo, você está honrando a Deus, você está tendo o amor, a caridade, a misericórdia, você está perdoando aquele que errou contigo, você está, glória a Deus, você está abraçando ou você está pedindo perdão àquele que você fez mal? Porque se você não fizer estas coisas, em vão será aquilo que está sendo na tua vida. Então você tem que fazer a tua parte, você tem que fazer. Se você errou na presença de Deus, vai e peça perdão, porque senão o vento passará na tua casa e levará aquilo que Deus te preparou também. Porque o inimigo, ele espera uma porta aberta, ele espera uma janelinha aberta na nossa vida para ele nos derrubar. E como que Deus vai te proteger se você não está nos pés dele? Ah, mas eu oro em casa. Mas não é só em casa que a gente tem que ser. Os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Então, se você tem a verdade dentro de você, por que você não vai servir a Deus com alegria? Vai honrar a Deus no templo também? Por que Deus pediu para Salomão deixar um templo? Por que Deus pediu para o rei Davi deixar um templo, mas falou para o rei Davi, só que as suas mãos têm sangue, você pecou, errou na minha presença, mas o teu filho eu quero que faça um templo para mim. E o que não tinha sangue na mão era o rei Salomão, que não tinha feito mal a alguém. Então Deus pediu para rei Salomão, só que rei Salomão depois traiu o Senhor. Olha para vocês verem, rei Salomão ficou muito rico. Rei Salomão tinha 300 e poucas esposas, só que as esposas dele serviam a outros deuses. Então ele começou a adorar os deuses delas. Ele caiu na conversa dele, assim como Eva caiu na conversa da serpente e depois ela falou com Adão e Adão caiu na conversa dela. Então o rei Salomão caiu na conversa das esposas. Ele falou que era melhor ter dois deuses, o Deus e os deuses, e com os deuses ele ia aprender um pouquinho. Mas aí que foi um engano. Ele acabou perdendo a bênção de Deus. Ele acabou sendo castigado pelo erro que ele fez para adorar outros deuses. E ele perdeu até o seu trono. Então, não perca aquilo que Deus te deu. Não perca. Se você errou, peça perdão a Deus. E não erre mais. Porque Deus falou para aquela mulher adúltera, mulher, os teus pecados foram perdoados. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E os acusadores dela foram embora. Ele falou, mulher, seus pecados foram perdoados, mas vá e não peque mais. Então, se você errou, peça perdão a Deus. E não erra mais, porque a gente perde a bênção quando a gente erra com Deus. Assim, não seja contra a palavra de Deus, não seja contra o que Deus quer na nossa vida. Nós não podemos ser contra aquilo que Deus nos fez. E saiba que o mal, ele pode não rodear você
neste momento, mas ele rodeia a semente lançada. Você viu o hino que foi agora, né? Vamos lançar semente. Então, se você lança semente boa, você vai colher, mas se você lançar semente mal, você vai colher também. Eu digo para vocês que tem algo que está acontecendo, algo que aconteceu em 2013, já tem mais de 12 anos, 12 ou até 16, não me recordo. Foi em 2009, na verdade, que aconteceu algo na minha vida, do qual o inimigo veio plantar a sementinha ruim da maldade. E hoje, quem plantou a sementinha ruim da maldade, está colhendo, está colhendo. E Deus falou para mim, aquele que plantou a maldade na tua vida, vai passar o tempo que passar, vai passar, mas vai colher. Então, e Deus havia dito também, se você plantou coisas má, se você fez uma plantação ruim, está no tempo de você colher. Mas se você fez uma plantação boa, também está chegando o tempo de você colher. Então é isso, a palavra de Deus é aqui, o que nós plantamos, aqui nós vamos colher. Porque nós temos que chegar no céu, se nós plantamos coisas ruins, nós vai ter que se limpar por aqui mesmo, nós vai ter que purificar por aqui mesmo, se tiver fôlego de vida, de dar tempo de você pedir o perdão e a misericórdia de Deus. Porque se você descer na sepultura devendo para Deus, você não vai subir aos céus. Mas se você errou, não importa o pecado, o erro que você fez, e você começar a clamar a Deus, pedir o perdão e a misericórdia, saiba que se naquele momento também você se converter, e quem não é batizado, batizar em nome do Senhor Jesus, em nome do Filho e do Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e receber o perdão e a misericórdia de Deus, a hora que você descer a tua sepultura, a tua carne vai ficar ali na sepultura, mas a tua alma, ela vai subir aos céus, no paraíso, e no dia do arrebatamento que o Senhor Jesus Cristo vem buscar a tua igreja, aqueles que foram fiel, aqueles que guardaram a tua palavra, mesmo que errou, mas se arrependeu e pediu perdão e misericórdia, aqueles subirão em nuvens de glória com o Senhor Jesus Cristo. Vai ter um anjo numa escada, e cada anjo assim vai ter anjo no começo, embaixo aqui no começo, no meio, e lá no final você vai ter que passar por todos os anjos, e lá os anjos vai liberar a tua passagem de entrada. Não é o anjo que libera, tá? É o Senhor Jesus Cristo primeiramente que vai, mas ali o Senhor Jesus vai falar, aí, eis que aí vem o meu povo de veste branca, aqueles que guardou o meu mandamento, guardou minha palavra, o povo da grande tribulação. Então, ainda que nós esteja atribulado, passando por provas, tribulações, perseguições, calúnias, defamações, ai, mas alguém me julgou, eu vou parar de ir na igreja. Não para não. Teve um momento que eu estava passando uma prova tão grande que eu disse, Senhor, para onde que eu vou? Será que agora eu vou para a Assembleia? Porque eu também gostava da Assembleia, né? Gostava não, né? Gosto, né? Da onde estiver sendo fiel a Deus, eu gosto sim. Ou será que eu vou ter que arrumar outro caminho, Senhor? Porque tá grande a minha aprovação. Tá grande. Deus falou assim, você tá querendo sair daqui do meu aprisco e para outro lugar. Você acha que a prova não vai te seguir. Mas o teu lugar é aqui, diz o Senhor. O teu lugar é aqui. E é aqui que eu te quero. Não que Deus não está na outra, mas Ele falou, é aqui que eu te chamei. Então, foi naquele momento ali que eu vi que não adianta a gente fugir. Não adianta. A prova sempre vai nos rodear. A tribulação, seja o que for, sempre vai nos rodear. Então, eu falei, tá bom, Senhor. Então, é aqui que eu vou ficar. Mas envia do céu força para me suportar o processo, Senhor. E não deixa eu perecer, não. Não deixa eu cair, não, Senhor. Porque se for para me cair, Senhor, eu prefiro que o Senhor me leve logo. Me dá força de suportar, Senhor. E se for para um dia eu ter muito dinheiro, ter riqueza, essas coisas que eu não peço para Deus, mas se um dia for, Senhor, para mim sair da tua graça, é melhor que o Senhor não me dê, Senhor. É melhor que o Senhor não me dê. Mas se for para o Senhor me dar e me guardar, Senhor, para aquilo que eu tenho desejos de fazer,
Tá bom, Senhor, me dê força, mas me protege. A hora que o Senhor vê que vai subir para a cabeça, me tira, Senhor, dessa terra. Me leva, Pai, porque eu não quero perder o direito da vida eterna. Então, é isso. Então, faça a tua parte, se arrependa, peça perdão a Deus. E vocês ainda que não se batizou, busquem Jesus Cristo enquanto é tempo, porque eis que Ele já está à porta a bater, Ele já está para vir, né? Muitos vão falar, mas essa promessa tem muitos anos, mas Ele falou, não avisarei nem Ele sabe. É quando Deus falar, filho, pode descer a terra, porque nem Jesus Cristo sabe quando será. Mas é quando todos os escolhidos, não é todos os chamados, mas sim os escolhidos é aquele que venceu. Todos aqueles que vencer é o que herdarão a coroa da vida eterna, subirão em nuvens em glória com o Senhor Jesus. Então, seja fiel a Deus, seja zeloso, cuida do que Deus te deu. Se você parou de tocar, volta a tocar, porque é tocando que o gigante cai. Se você seja organista, seja músico, volte a fazer aquilo que Deus te deu, seja da piedade, seja o que for, não para com aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, essa força que Ele te ajuda, não é calúnia que vai te derrubar, porque a palavra de Deus também diz, não é a profundidade, nem a perseguição, não é a fome, não é nudez, nada nos separará do amor de Deus. Então creia na palavra de Deus e nada vai te separar do amor de Deus, porque Ele nos ama e é por isso Ele veio na terra para sentir o que hoje nós passamos, mas nós não sentimos nem o fio do que Ele passou, só que Ele veio ver como que era suportar a carne, Ele veio suportar para poder nos justificar perante o adversário. Ele derramou o sangue dele para nos justificar. Então, o sangue dele nos justifica dos nossos pecados. Então, quando nós fomos para a igreja, buscamos a Deus e nós batizamos, como tem os batizados e tem os convertidos. Se você batiza e continua fazendo as mesmas coisas do mundo, mentindo, roubando, matando, caluniando, derrubando seus próprios irmãos, seja da tua casa ou seja da igreja, vestindo conforme o mundo veste, você não é convertido. Mas se você se converter, tem dons do céu para você. Deus tem uma caixinha de surpresa de dons para todos aqueles que se converter. Não é fácil. Muitos que batizam estão fumando até sair do vício. Tem uns que Deus liberta antes, tem uns que Deus liberta depois. Mas se você conseguir vencer o vício, seja qual vício que for, seja o vício de fofoca, o vício de cigarro, o vício da mentira, o vício de trapacear alguém, porque muitos têm esse dom, né, que é o dom do adversário. Se você conseguir se libertar, orar a Deus, pedir, Senhor, me dá força para mim não fazer mais isso, tem caixinha de presente do céu para todos nós, tá bom? Deus abençoe a todos vocês e tenham um ótimo dia abençoado por Deus. Glória a Deus. E fica na santa paz de Deus. Amém.